Oi, pessoal, tudo bem? A professora vai falar para vocês sobre migrações, tá bom? Vou fazer no mapa mental aqui para ver se fica mais fácil, tá bom? As migrações é toda e qualquer movimentação que o ser humano faz no planeta, seja ele interno ou externo. Então, é deslocamento de pessoas, ok? Quem estuda as migrações na área da geografia é a geografia das populações. E ela vai cuidar disso com a demografia, que é a contagem populacional. Dentro das migrações, nós temos várias maneiras das pessoas saírem da onde eles moram. Uma dessas maneiras é o êxodo rural. O êxodo rural é a saída das pessoas da onde? Vamos ver. Isso mesmo. Do campo para a cidade, que é da zona rural para a zona urbana. Por que isso acontece? Porque muitas vezes lá na zona rural, as pessoas não encontram a mesma qualidade de vida, as mesmas oportunidades, nem a comodidade que uma cidade traz com a sua infraestrutura. Depois, nós temos a migração forçada. Como o próprio nome diz, as pessoas saem deste local involuntariamente. Elas são forçadas a sair desse local. Pode ser por questão de guerra, por perseguição religiosa, por algum desastre natural e assim por diante. E depois nós temos a migração espontânea. Nesse caso, as pessoas saem do local onde moram e vão para outros porque querem. Ou para frequentar uma faculdade, ou troca de emprego, ou procurar uma oportunidade num local onde vai ter menos violência, onde vai ter mais recursos naturais, certo? Então, a pessoa sai porque ela quer. Então, é espontânea. As migrações, elas podem ser internas, certo? Dentro da migração interna, que é dentro do próprio país, nós temos a interregional, que é de um estado para o outro, e a intrarregional. Então, você sai de um estado e vai para o outro. Intra é dentro do estado, ok? Inter, de um estado para outro. Intra, dentro do mesmo estado, certo? Nós temos a imigração, que nada mais é do que a entrada de pessoas dentro do país. Imigração, imigrantes, entrada. E nós temos a emigração, que é a saída. Então, é a saída. Quem entra no Brasil é imigrante. Quem sai do Brasil é emigrante. Tanto a imigração quanto a emigração ou a migração interna, nós temos de duas maneiras. De três maneiras. Ou são legais, a pessoa sai com visto, entra com visto, tudo certinho para trabalhar, para estudar, para morar. Ilegais, que são as pessoas clandestinas, que entram sem visto, sem a consentimento das autoridades daquele país. E nós temos os refugiados,
Nesse caso, essas pessoas são ilegais, só que elas estão pedindo para ser legais devido a algum problema que acontece dentro do país deles. Por exemplo, refugiados de Angola aqui no Brasil. Eles fugiram de uma ditadura que tinha lá em Angola e pediram exílio aqui no Brasil. Então, eles entram como ilegais e eles vão se tornando legais ao longo do tempo com esse pedido de refúgio. Ok? Nós temos também alguns tipos de migrações, tá? Separei alguns para vocês. Nós temos as pessoas que são nômades. São aquelas pessoas que não têm moradia própria. Ah, tá chovendo aqui? Vamos para outro local. Constitui lá. Fica lá, até começar a chover, planta, colhe, acabou os alimentos, eles saem de lá e vão para outro local. Eles não têm moradia fixa. Então, é uma migração de nômades. Nós temos a diáspora. A diáspora é um movimento forçado. Então, por exemplo, teve uma guerra civil em Mianmar. As pessoas saíram de lá e foram para Laos. Mas não foi uma, duas pessoas. Foram 100, 200, 300 pessoas. Então, uma diáspora. As pessoas saem em grande quantidade daquele país por algum motivo. Nós temos também a pendular. A pendular. A pendular é o que mais acontece, por exemplo, nas grandes metrópoles. As pessoas, por exemplo, moram em São Paulo, vão trabalhar em Osasco, quando termina o serviço, volta para São Paulo. Então, a pendular são as pessoas que se movimentam em um trajeto, mas voltam para o seu domicílio, seja para estudar, seja para trabalhar, ok? São vários fatores que levam as pessoas a ser nômades, ou diáspora, ou pendular. Esses fatores são chamados de fatores conjunturais. Eita, Que fatores conjunturais pode ser? Pode ser, por exemplo, um tsunami, que é ambiental, fez com que as pessoas saíssem, né, por causa da diáspora. Pode ser político, uma ditadura, e pode ser também econômico, como as pessoas que saem da Venezuela para trabalhar no Brasil e voltam para a Venezuela, certo? Então, esses daqui são alguns itens que vocês têm que guardar com as migrações. Tem que sempre lembrar que mesmo esses motivos aqui, ó, o êxodo rural, a migração forçada, a migração espontânea, eles têm duas vertentes. Por exemplo, nós temos o centro de atração e o centro de repulsão. O que acontece nisso? Por exemplo, São Paulo é um centro de atração. Lá tem muitas indústrias, lá tem shopping, tem várias faculdades que atraem as pessoas. A zona rural, cidade como Santa Cruz da Conceição, é um centro de repulsão. Então, saída das pessoas por algum motivo e chegada das pessoas pelo motivo contrário que a pessoa saiu aqui, ok? Nós temos, então, uma palavra muito relacionada às migrações, que é essa daqui, ó. Xenofobia. A xenofobia, você vai procurar o significado e vai procurar um exemplo, certo? Você vai procurar o significado dessa palavra xenofobia e você vai procurar um exemplo de algo que aconteceu que eles classificaram como xenofobia. Aí você vai escrever, tá? E vai tirar uma foto para a professora e vai colocar no Classroom,
certo? Bem resumido, xenofobia é isso, 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 aconteceu em tal país um processo de xenofobia onde as pessoas foram executadas ou as pessoas foram maltratadas, bem rápido, bem sucinto, e vai tirar foto dessa pesquisa e mandar para a professora. Esse mapa mental, todos.